Boa semana para você. Estamos juntos mais uma vez aqui no canal da Igreja do UNASP Engenheiro Coelho, também no canal Escola Sabatina Oficial, o canal da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia para toda a América do Sul. Eu sou o pastor Júlio Ribeiro e a cada semana estamos juntos para estudar neste trimestre, num formato um pouquinho diferente, a lição da Escola Sabatina. Este trimestre está sendo produzido pelos professores, por mim e os outros professores da Faculdade de Teologia aqui do UNASP. Portanto, você está tendo a oportunidade a cada semana de estudar conosco e ouvir um pouquinho de um dos nossos professores sobre o tema da lição daquela semana. Eu gostaria de lembrar você que é importantíssimo que você siga este canal, que você se inscreva para receber sempre a notificação de um novo vídeo no ar, que você também deixe o seu like, compartilhe este link com seus amigos, deixe também o seu comentário, para que sempre nós saibamos qual está sendo a sua percepção a respeito da lição da Escola Sabatina. E hoje temos um tema muito especial para estudar, que é o tema número 3, Entendendo a Natureza Humana. Esse é o tema de número 3. E para participar conosco, eu tenho aqui de forma muito especial o professor, doutor, pastor Adriane Mille. Pastor Adriane Mille, que eu vou agora apresentar, já é conhecido de vocês. Pastor Adriane Mille, ele é o nosso coordenador acadêmico aqui da Faculdade de Teologia, do Seminário de Teologia do UNASP. Ele também é professor da graduação, professor na pós-graduação, nas áreas de teologia sistemática. Ele leciona disciplinas como doutrina de Deus, doutrina do santuário, cristologia e outras disciplinas também, soteriologia, ligadas a essa área que nós chamamos de teologia sistemática. Pastor Adriane também, além de tudo isso, ele é escritor, tem alguns, pelo menos 2 livros aí publicados, se for mais de 2 ele vai me corrigir depois. Pastor Adriane também já atuou recentemente, esteve na Universidade de Oxford, na Inglaterra, onde está fazendo seu pós-doutorado, esteve lecionando ali como professor convidado este ano, 2022, e retornará a Oxford também no ano de 2023. Ele é casado com a professora Ellen Rodrigues e tem uma linda garotinha, a pequena Sara. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado por estar aqui no canal, tanto da Escola Sabatina Oficial quanto da Igreja do UNASP. E hoje eu tenho o privilégio aí, né, depois de algum tempo passado aqui no UNASP, hoje trabalhamos juntos aí na Faculdade de Teologia, um prazer trabalhar ao seu lado também, e um prazer maior ter o senhor aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Júlio, pela gentil introdução e também pela oportunidade de estarmos juntos para dialogarmos sobre a lição da Escola Sabatina. Nós também damos aqui a nossa saudação a todos que estão nos acompanhando, que a bênção do Senhor Jesus possa estar com todos nós e que nós possamos crescer juntos nesse diálogo que nós temos sobre a lição dessa semana e que tanto os diálogos quanto os conceitos que nós vamos explorar aqui possam, com certeza, ser aí de uma fonte de conexão com a palavra de Deus e também de aprofundamento espiritual. Muito obrigado. Eu agradeço, pastor Adriane. Gostaria neste momento de fazer uma oração, pastor, para que Deus nos ajude aqui. Vou orar para que Deus nos guie nesse estudo. Vamos orar então juntos? Senhor eterno Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos. Obrigado pela presença do pastor Adriane conosco. Obrigado pelo estudo desta semana. Pedimos as suas bênçãos sobre nós e sobre quem está conosco assistindo neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Adriane, amigos que nos acompanham, como nós temos falado, a cada semana temos um estudo especial. E o tema desta semana é Entendendo a Natureza Humana. Você sabe que o tema principal do trimestre é vida, morte e eternidade. Este é o nosso tema central e vamos então desdobrando, destrinchando este tema em pequenos tópicos menores. São 14 semanas no total, normalmente 13, mas este trimestre teremos 14 estudos. E pastor Adriane, amigos, a cada semana temos um texto bíblico
que dá o nosso norte para o nosso estudo, não é? E esta semana eu quero convidar você que me acompanha a ler comigo Gênesis capítulo 2, verso 7, um texto que tem tudo a ver com esta questão da natureza do ser humano, que daqui a pouco vamos tratar junto à pastora Adriane. Leia comigo, você que me acompanha, Gênesis capítulo 2, verso 7, está escrito assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis, capítulo 2, verso 7. Nós aqui costumeiramente usamos a Nova Almeida atualizada, não é, pastora Adriane? Que nada mais é do que a antiga Almeida Revista Atualizada na sua terceira edição. Pastora Adriane, eu quero lhe fazer algumas perguntas aqui relacionadas a essa questão da natureza humana, mas eu não posso deixar de lembrar os nossos amigos que quiserem estudar gratuitamente conosco. A lição está disponível neste endereço, mais.cpb.com.br/lição-adultos, ok? Você tem gratuitamente o conteúdo da lição da Escola Sabatina. E da semana passada para esta, pastora Adriane, uma novidade. Quem for ao aplicativo Escola Sabatina da Casa Publicadora Brasileira e na sua loja de aplicativos, seja Apple, seja Android, e baixar o aplicativo Escola Sabatina, tem agora gratuitamente a versão light da Escola Sabatina. Veja só, você tem o guia de estudos gratuitamente na versão light fornecido pela Casa Publicadora Brasileira. Então, se você não quiser estudar pelo site que está na sua tela, procure aí Escola Sabatina, um aplicativo com ícone verdinho. Você vai baixar gratuitamente a versão light. E se você quiser a versão impressa, você pode adquirir junto aí a CPB Livraria através deste WhatsApp que aparece para você ou deste e-mail. Tudo bem? Então agora, pastora Adriane, ninguém tem motivo para não estudar a lição da Escola Sabatina, não é verdade? Mas eu queria perguntar ao senhor, depois desse verso que lemos, Gênesis capítulo 2, verso 7, a Bíblia, ela diz que o ser humano passou a ser um ser vivente. Normalmente se diz por aí, que nós temos uma alma. Mas quando nós lemos Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 1, quando nós lemos Ezequiel capítulo 18, Mateus capítulo 10, pastora Adriane, complementando o estudo da semana passada, nós temos ou nós somos uma alma? Porque ser é muito diferente de ter. Eu posso dizer, eu tenho um carro. Normal. Mas se eu disser eu sou um carro, alguém pode me levar ao manicômio mais próximo. Qual é essa diferença? E outra coisa, pastora Adriane, tendo ou sendo uma alma, ela morre ou ela não morre? Afinal, o que a Bíblia nos diz? Pastor Júlio, as suas perguntas elas são muito pertinentes para essa lição, porque elas esboçam, em grande medida, duas visões sobre natureza humana. E são duas visões, eu diria, muito influentes em todo o pensamento histórico, especialmente na cultura ocidental e também oriental. Então, a gente tem aqui uma abrangência muito grande de se pensar a natureza humana. Seria essa natureza humana algo integral, alguns vão chamar de holístico, e aí vai depender de como isso é definido, eu vou usar aqui a linguagem de integral, algo único, né? Ou o ser humano seria um ser dicotômico. Então, se a gente vai para uma visão dicotômica do ser humano, nós estaríamos trabalhando especialmente com influências da filosofia grega, especialmente o platonismo, mas não apenas este, outros também, religiões orientais, que vão dividir o ser humano entre o corpo, uma entidade material, e nessa concepção grega, portanto, seria uma dimensão inferior, enquanto que a dimensão superior seria a dimensão da alma, a dimensão imaterial. Essa é uma maneira de enxergar
a natureza humana, que influenciou em grande medida a história da teologia cristã e as religiões cristãs em geral. E a gente vê isso sendo expresso de maneira bem patente na maneira como as pessoas lidam com a morte de seus queridos. E aí eles vão fazer referências a uma alma que está em algum lugar, ou que estaria olhando para as pessoas e tal, enfim. Essa é a visão dicotômica, né, que nós encontramos, em especial desenvolvido pela filosofia grega, mas muito presente em religiões, tanto ocidentais quanto orientais. E nós temos o que nós estamos observando aqui, que é a lição da Escola Sabatina dessa semana, que foca particularmente na visão de natureza humana do Antigo Testamento, que é a visão bíblica, né, desenvolvida também no Novo Testamento, a visão bíblica da constituição humana, que não encontra nessa constituição a dicotomia que foi mencionada anteriormente. Então, estou tentando responder assim de uma maneira bem explícita, só para a gente perceber que existem diferentes maneiras de se entender a natureza humana, e nós estamos aqui afirmando aquilo que a lição traz para nós durante toda essa semana de estudos, de textos do Antigo Testamento, aonde o ser humano é essa entidade integral, e como você bem colocou, no modelo que eu expliquei anteriormente, influenciado pelo pensamento grego, de religiões orientais, que veio para o cristianismo, as pessoas elas têm uma alma, o corpo é quase que um abrigo, uma casca, né, que contém dentro de si essa alma que depois da morte se liberta e continua aí pairando por algum lugar. Essa é a visão dicotômica, mas a visão bíblica é a visão de que nós temos uma unidade completa aqui, e o ser humano é ser vivente, é alma vivente. Nós não temos essa compartimentalização. A vida humana ela é totalmente dependente da vida do corpo, e essa ideia de uma alma seria uma linguagem bíblica, a gente pode depois comentar até nos textos bíblicos, é uma linguagem para a pessoa, para vitalidade que existe ali, o Deus dando a nós esse princípio de vida, mas que vive enquanto o corpo tem o seu funcionamento. Então, é muito importante colocar dessa maneira para que haja uma visão da integralidade. Deus ele cria um boneco humano, por assim dizer, feito do pó da terra, assim como os animais, especialmente os terrestres, né, também têm essa composição corpórea, mas há uma diferença na criação humana, porque foram feitos pelas próprias mãos de Deus, mas Deus sopra de maneira especial ali o seu fôlego de vida, dando esse princípio vital, e com isso nós somos essa alma vivente, não a alma pairando por aí como uma entidade fantasma, como um fantasma, né? Mas como um ser humano realmente que vive, e isso vai influenciar, pastor Júlio, embora a gente não vá detalhar isso muito na lição, mas eu acho que é importante pontuar, isso vai influenciar não apenas a maneira como a gente lida com a morte, mas influencia a maneira como a gente lida com a vida, especialmente com a espiritualidade. Como é que nós somos seres espirituais e nos relacionamos com Deus, e aí a gente, nesse relacionamento espiritual, se relaciona de maneira dicotômica, seria a alma apenas que se relaciona com Deus, ou seria a integralidade, o corpo também se relaciona com Deus? E como a gente já adiantou, se a gente é essa integralidade, então nós nos relacionamos com Deus, com o nosso corpo também, né? Então essa visão de integralidade é muito importante, não apenas para definir a nossa maneira de lidar com a morte, mas também a nossa maneira de lidar com a vida e no nosso relacionamento com Deus de maneira mais específica. Pastor Adriano, então, basicamente, você que nos acompanha aqui nesse momento, meu querido irmão, minha irmã, o senhor está dizendo que existem basicamente dois modelos que eu vou tentar ilustrar aqui, de maneira bem simples. O primeiro, aquele que tem a sua base, nós sabemos lá, Egito, Assíria, depois a Babilônia sintetiza e sistematiza isso bem, e os gregos vêm e colocam o carimbo de está pronto, né? Que é apresentando o ser humano como se fosse uma lagarta que, enquanto está nesse mundo, está no casulo, mas quando ela se liberta do casulo, ou seja, quando o nosso espírito sai do corpo,
é que realmente a beleza acontece, né? Aliás, os gregos dizem que o mundo das ideias, aliás, o mundo espiritual é o verdadeiro, isso aqui é só uma sombra. Seria esse um modelo, mais ou menos isso. Ou seja, nós precisamos sair desse invólucro aqui para sermos realmente quem devemos ser. E o outro modelo é o modelo bíblico que apresenta o ser humano como, por exemplo, um televisor, um aparelho de TV, que enquanto está funcionando ligado à tomada, à fonte de energia, ele é algo que cumpre o seu papel. Mas se não tem o fôlego de vida, ou seja, se morre, é como se você simplesmente tirasse esse aparelho da tomada e ele perde a sua funcionalidade. Poderíamos ilustrar assim, pastor Adriano? Eu não sou muito bom com ilustrações, mas tentei fazê-lo aqui. Perfeito, pastor Júlio. Todas as analogias, elas têm as suas limitações, mas a gente aproveita aquilo que realmente traz um conceito central, e eu creio que essas analogias funcionam bem nessa medida. Pastor Adriane, e uma pergunta só para aprofundar no que foi colocado aqui, o senhor já adiantou. Então, essa ideia de que essa alma ela sobrevive após a morte, ela não se sustenta biblicamente, é isso? Porque poderia dizer que alma na Bíblia, entre outras coisas, significa o ser humano, a pessoa em si? Seria isso, pastor? O ponto que você colocou é muito interessante. Eu acho que vale a pena nós observarmos, por exemplo, textos em Ezequiel, no capítulo 18, versos 4 e 20. Nós temos aí um exemplo, acho que é bastante útil para a Fique gente à vontade observar. para ler o que eu precisar, tá? Fique à vontade. Perfeito. E é interessante também comparar as traduções. Então, eu vou abrir aqui no meu material que eu tenho e eu vou ler primeiro o verso 4 e depois a gente lê o 20, que também é muito similar, tá bom? Então, só um momento aqui. Nós temos, no caso, eu estou lendo na Almeida Revista e Atualizada. E o final de Ezequiel, capítulo 18, verso 4, eu vou ler o início do verso. A gente não vai aqui tratar do capítulo como um todo, porque ele tem o seu Perfeito. devido contexto, mas a frase é importante, a frase final é importante para a lição, e vai dizer assim: Eis que, eu leio na revista atualizada, tá? Segunda edição. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é a minha. A alma que pecar, essa morrerá. Parece, pastor Júlio, quando a gente menciona a palavra alma, que a visão grega está tão impregnada no nosso vocabulário que já vem o conceito do fantasma, né? Mais ou menos essa ideia etérea. Mas se a gente vai. A ideia de alma está na revista Corrigida também, mas se eu vou, por exemplo, para a Nova Almeida, que é a nova tradução que nós temos em português, mais recente, que é a terceira edição, ela vai dizer assim: eis que todas as pessoas, veja só, não é a alma a tradução, eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do Pai, também a pessoa do Filho é minha, e a pessoa que pecar, essa morrerá. A própria tradução já está indicando para nós aqui, na comparação de traduções, na nova versão internacional, nós temos também a mesma ideia, pois todos me pertencem, tanto o Pai como o Filho, e aquele que pecar é que morrerá. Mas ainda, pastor Júlio, que a gente use aí a tradução, o verso 20 vai na mesma linha de Ezequiel, então se aqueles que nos acompanham quiserem observar o verso 20, também vai ter afirmações similares, então para nós eu creio que já é suficiente esse ponto aqui. Ainda que a palavra alma seja usada, em hebraico é a linguagem de nefesh, quer dizer esse princípio de vida, né, que nós temos aí, declarado em Gênesis, a alma vivente. É interessante observar que ainda que a palavra alma seja usada na tradução, o texto bíblico diz, se a gente usar dessa maneira, que a alma que pecar, essa morrerá. É claro, a gente está se referindo à pessoa, né, como um todo. Mas ainda que a gente usasse a palavra alma, isso seria muito diferente da visão grega e da visão que muitos têm de que a alma é esse componente imortal. E na visão bíblica, não existe esse componente, e a alma, que é o princípio de vida, é a pessoa como um todo, a alma morre, né? Então nós não temos essa visão de imortalidade da alma, como é tão comum
ser colocada essa visão em alguns círculos filosóficos ou religiosos. A Bíblia tem essa visão de integralidade. Pastora Adriane, interessante porque nós temos que salientar que a Bíblia, que foi lida, que é a Almeida terceira edição, ela não é uma Bíblia produzida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela é uma Bíblia produzida pela Sociedade Bíblica do Brasil, que conta com teólogos e professores de diversas denominações religiosas do Brasil, que revisam esses textos, especialistas, e a cada nova edição sugerem uma melhor tradução. E é muito interessante, porque Gênesis 2:7, e tanto como Ezequiel que o senhor leu, eles entenderam que a melhor tradução não seria mais alma, seria pessoa em Ezequiel, e seria ser humano, um ser vivente ali em Gênesis. Então, para você que nos acompanha, e eu queria dizer para você que você pode pesquisar isso sem nenhuma influência nossa, cada dia mais, e eu poderia citar aqui o grande teólogo Oscar Cullmann e outros, não é, pastora Adriane? Teólogos têm descoberto, estudando mais profundamente a Bíblia, que essa ideia de que a alma é imortal não se sustenta. Aliás, se você quiser saber uma curiosidade, a Bíblia diz que só existe um ser imortal, só existe um que possui imortalidade. E neste texto bíblico, lá no Novo Testamento, em Timóteo, você descobre que está falando do próprio Deus. Portanto, nenhum ser humano tem. E achei interessante o que o senhor colocou. Mesmo que usássemos a ideia filosófica grega de um espírito que deixa o corpo, Ezequiel é claro que ele morre, ele deixa de existir quando peca. Pastor Adriane, continuando aqui nessa linha de pensamento, Gênesis nos apresenta, e o senhor fica à vontade para comparar Gênesis 2:7 com Eclesiastes 12, e é nesse ponto que eu queria pedir a sua ajuda. Que contraste nós encontramos entre essas passagens que nos ajudam a entender qual é a condição verdadeira do ser humano no contexto da morte? E complementando, para o senhor fazer aí um mexidão, digamos assim, a Bíblia diz que os mortos, se isso é verdade, os mortos acompanham a cada um de nós. Por exemplo, meu pai morreu. Meu pai sabe que eu cresci, casei, contraí filhos, ou a Bíblia dá uma outra ideia do conhecimento, da sabedoria, se é que existe, para os mortos. Então, contraste entre Gênesis 2 e Eclesiastes 12, e qual é o conhecimento daqueles que morrem, ou seja, o que eles sabem ou não sabem após a morte. Esse princípio é muito importante, pastor Júlio, porque a gente vai e encontra essas respostas no próprio livro de Eclesiastes, né? Então, se a gente pega essa primeira ideia que você menciona aí, a gente vai, por exemplo, para Eclesiastes no capítulo 9, antes de ir para o 12, e a gente lê aqui Eclesiastes 9, verso 5, nós lemos que os vivos sabem que vão morrer. Aliás, se tem alguma coisa certa na vida enquanto Jesus não retorna, é que a morte, ela aguarda, infelizmente, cada pessoa que vive. Então, os vivos, eles sabem que vão morrer, mas os mortos, o livro de Eclesiastes vai dizer, eles não sabem coisa alguma, eles não sabem de nada. Eu leio aqui na minha Nova Almeida. Eles não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. E verso 6 vai dizer amor, ódio, inveja, para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. E aí nós temos, no verso 10, a ênfase de que tudo que vier às nossas mãos nós devemos fazer conforme as nossas forças. E aí vem o contraste, porque na sepultura, que é para onde você vai, Eclesiastes vai dizer de maneira bem forte, enfática aqui, né? Não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, é interessante que o texto está respondendo de maneira bastante direta aquilo que você levantou, não é? Que é a visão de algumas pessoas de que aquelas pessoas que morreram, elas de alguma maneira estão
acompanhando, elas estão olhando, elas estão ajudando, e na realidade isso está é uma ideia diametralmente oposta ao que nós estamos lendo aqui no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes vai dizer que não há envolvimento dos mortos com nada do que se faz debaixo do sol. Não há nenhum tipo de conhecimento, de sabedoria, de emoção, não há ciência de nada. A morte simplesmente significa o cessar da vida, e não existe uma vida que atravessa a morte, alguma forma de consciência ou acompanhamento que se relaciona ou se conecta com a vida nessa terra. Quando a gente vai para outra parte que você bem mencionou, no capítulo 12 de Eclesiastes, e nós lemos ali no capítulo 12, verso 7, de novo, né, o autor de Eclesiastes, Salomão, Eclesiastes é um livro um pouco deprimente quando a gente lê, né? Porque ele vai enfatizar muito a morte. Mas é importante que nós tenhamos ciência da morte, porque quando nós temos uma melhor compreensão da realidade da morte, nós podemos reavaliar e valorizar mais a vida e saber realmente aquilo que há de mais importante a fazermos agora. Então, é verdade que a gente não vai ficar falando de morte o tempo todo, muitos outros livros da Bíblia vão falar da vida, mas é importante que nós tenhamos uma compreensão clara e não iludida daquilo que é a morte, né? Então, com essa clareza tão forte de Eclesiastes, ele vai dizer, depois de descrever poeticamente toda a realidade do envelhecimento e que chega ali ao estágio final da morte, o pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu. Então, essa ideia de um espírito que volta a Deus, ele deve ser visto à luz de Gênesis, não é verdade? Porque a relação de pó, terra e espírito de Deus, as referências dessa linguagem estão contidas em Gênesis, como você bem leu no início da nossa lição. Ali está o início da formação da natureza humana, formado do pó da terra, e Deus coloca nesse, né, como você está bem colocando aí na tela, ele coloca nesse pó da terra, nesse boneco de barro, nessa carne que foi formada, ao princípio de vida que é colocado ali para que haja funcionamento. Em Eclesiastes, a morte, nós temos um processo inverso disso, onde há uma decomposição desses fatores, né? O corpo vai voltar para a terra e esse princípio da vida vai voltar para Deus. Então, não há aqui uma ideia de uma alma, nenhum tipo de vidas voltando para Deus no sentido da pessoa, mas simplesmente o princípio de vida é o princípio de Deus, né? E isso, nós temos aí a inversão da criação. Se nada existia antes, agora nada passa a existir. Bom, até fica difícil falar o nada existir, né? Mas há um cessar do existir nessa inversão que nós vimos aí. Pastor, é como se fosse uma linha de produção ao contrário agora, né? Eu costumo dizer que eu uso um exemplo que me ajuda muito. Por exemplo, agora estou aqui no meu escritório e aqui tem luz elétrica. Por que eu tenho luz elétrica? Porque eu tenho a junção da lâmpada que está no bocal com a energia que chega da geradora até aqui o bocal. Se eu desligar o botão, ou seja, se eu tirar a energia, eu até tenho a lâmpada, mas não tenho mais a luz. Ou se eu subir agora na cadeira e desrosquear a lâmpada, eu tenho energia, mas sem a lâmpada eu não tenho luz. Portanto, não há ser vivente, para você que nos acompanha, sem a junção desses dois elementos, pó da terra mais fôlego de vida. É igual à água. A água só existe porque existem as partículas de hidrogênio e de oxigênio, não é, pastor Adriane? Se eu tirar um desses elementos, eu deixo de ter a água. E é interessante, pastor Adriane tocou nesse ponto. Pastor Adriane, tem um texto muito interessante lá em Atos, capítulo, se eu não me engano, Atos capítulo 2, né? Verso 34, onde Pedro diz assim: porque Davi não subiu ao céu. O homem chamado que tinha o coração segundo o coração de Deus, um servo de Deus. Eu fico pensando, será que quando ele morreu, ele não deveria ter subido ao céu? E é claro que Pedro está nos trazendo essa verdade. Até os servos mais fiéis, passando pela morte, vão para onde?
para a sepultura, não é, pastor Adriane? Deixam de ter esse fôlego e passam a ser só uma carcaça feita do pó da terra. E deixa eu pegar só um gancho, pastor Júlio. Acho que o texto que você usou é muito interessante. Eu estou aqui com a Bíblia aberta em Atos 2:34. Quando Pedro diz isso no seu discurso, ele se refere a Davi, dizendo que ele não subiu aos céus, exatamente para dizer que aquele salmo, ele se refere a Jesus, no fundo, né? Um salmo ali, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-se à minha direita, é o Salmo 110 que está sendo mencionado ali. E olha só que interessante. Muitas vezes, os textos bíblicos utilizados para se falar da morte, como nós estamos trabalhando na lição da Escola Sabatina dessa semana, eles vêm de livros da Bíblia, em especial o Antigo Testamento, como é o caso dessa semana. Eles vêm de livros cujo gênero literário é o gênero da poesia. São livros poéticos, por assim dizer. E algumas pessoas vão dizer assim, não, mas espera aí, você está pegando um livro poético e você está tentando literalizar aquilo que ele está falando, mas isso daí é só poesia. Não quer dizer que funciona assim. Então eu tenho 2 pontos aqui para a gente pensar. A Bíblia é a nossa única fonte de informação sobre a realidade que Deus criou. Se eu não tirar as informações da Bíblia, de onde eu vou tirar então? Essa é a primeira pergunta para a gente pensar, né? Então, se eu neutralizo a Bíblia, não, isso aqui é poesia e tá ok. Mas de onde nós vamos tirar? E aí o pastor Júlio já fez muito bem, trouxe de Gênesis, por exemplo, né? E aí você tem ali uma narrativa da criação para ser associada agora com um livro poético, que é o livro de Eclesiastes, e aí a gente está construindo juntos. Então a Bíblia, ela tem esse conjunto de verdades. Agora, um outro elemento importante para a gente pensar é o seguinte: o apóstolo Pedro, aqui nesse texto de Atos, e também os autores do Novo Testamento em geral, eles vão abundantemente utilizar os salmos para se referir ao cumprimento do que aconteceu historicamente na realidade de Cristo, que vive, morre, ressuscita, ascende aos céus. Tudo isso é história real. E mesmo o caso que o pastor Júlio mencionou aqui, Davi não ascendeu aos céus, ele está trabalhando com história real. Então veja, dizer que é poesia não quer dizer que não está lidando com a realidade. É claro que não vai ser a realidade nos mínimos detalhes da literalidade, mas a poesia está retratando a realidade humana, que é uma realidade histórica. Então não é porque é poesia, né, pastor Júlio, que a realidade não está sendo retratada pelas escrituras. Então é muito importante a gente fazer esse ponto para observar como é que os autores do Novo Testamento usam poesia para falar de cumprimentos da realidade histórica, e nós também fazemos o mesmo para entendermos sobre a realidade da vida e da morte, mas é claro que não estão apenas nos textos poéticos, estão em outros também, e com isso a gente faz essa conexão geral do ensino das escrituras. Bem lembrado, pastor Adriano, até porque, mesmo no nosso idioma, os escritores usam poesia para falar de coisas reais, né? Falam dos sentimentos, falam de história, mas usando os elementos verdadeiros. Isso é muito comum e muito bem lembrado aí esse ponto, porque a tendência hoje é muito interessante, né? A tendência é de usar esse argumento para a questão da morte, mas não se usa para outros pontos que são defendidos por as pessoas que defendem a mortalidade da alma. Por exemplo, usam uma parábola, a do rico e Lázaro, para dizer que ali é realidade, né? Então é uma incoerência. Pastor Adriane, chegando aqui mais para o ponto final do nosso estudo, e para você que nos acompanha, você percebeu que tem muita coisa para aprender aqui. Na semana que vem estará conosco o pastor Vanderlei Dornelles, você não pode perder. E cada semana um professor da Faculdade de Teologia. Você imagine o meu privilégio aqui de poder estar com eles fazendo as perguntas, e você que nos acompanha também, o privilégio de aprender. Pastor Adriane, poderíamos dizer então que, e citando o exemplo lá de Gênesis 25, 2 Samuel, é possível dizer que a morte é um ponto da vida de cada ser humano que permite que todos sejam igualados. Por exemplo, o Antigo Testamento diz
que os patriarcas, quando morriam, iam descansar com seus antepassados. Ou seja, como se fosse, eu vou usar uma outra analogia, uma corrida que quando se chega ao fim dela, todos são iguais, né? Ou seja, a partir dali não há mais nada de diferente para um e para outro. A partida pode até ser diferente, mas quando se chega ao final dessa jornada, todos se igualam. E poderíamos dizer, então, que na história de Israel, bons reis, maus reis, ricos, pobres, grandes e pequenos, quando morrem, não se tem distinção, então, de um e outro, e o que isso ensina para cada um de nós diante dessa ideia da morte que iguala a todos. Pastor Júlio, esse ponto ele é muito interessante da gente trabalhar, especialmente para fechar, né? Esse é o último item, basicamente, da lição, e eu acho que é o último tópico a ser elaborado. A morte, na visão bíblica, ela não tem uma visão meramente individual, ela tem uma visão coletiva. Isso é mais forte do que a gente imagina na nossa cultura moderna, né, ou pós-moderna, muito individualista. A gente enxerga a morte como sendo algo meramente individual. Mas, no conceito bíblico, como você bem colocou, as pessoas morrem e elas vão descansar junto com os seus pais, eles vão se reunir aos seus antepassados. E esse se reunir, como a gente já explorou, não quer dizer que vai ser uma reunião de fantasmas ou uma reunião de almas que estão no céu. Não, na realidade, o que nós temos aqui é o partilhar, digamos assim, da grande desgraça humana, que é a morte. Infelizmente, todos nós, como você bem colocou, somos igualados, não importa qual é o status que temos, não importa o dinheiro que temos, todos somos iguais e a morte vai dizer isso de maneira bem enfática, né? Isso já aparece na vida, é claro, quando os bebês nascem, são bebês iguais, mas a vida vai dando destaques diferentes, de acordo com os contextos, mas a morte, você pode ter até um funeral muito elaborado, muito dispendioso, mas no fundo a realidade que está sendo retratada ali é a mesma, né? Então, realmente o que você colocou é muito importante, como que todos partilham da mesma miséria, no coletivo mesmo, né? Agora, existe um outro lado da moeda que eu acho que faz bem a gente terminar com esse outro lado, por até ser mais bonito e mais alegre, é a ideia de que uma vez que aqueles que morrem, eles se juntam na sepultura, no sentido de que os corpos estão ali, não há vida, mas todos estão juntos ali, no sentido de que foram enterrados juntos, né? E é claro que isso tudo vai virar pó da terra a médio e longo prazo, né? A gente aqui não está discutindo a existência de um corpo por muito tempo, mas o fato é que eles foram enterrados juntos. E isso traz uma dimensão muito interessante quando a gente pensa naquilo que a Bíblia ensina sobre vida após a morte, que é o ensinamento sobre a ressurreição, que será com certeza explorado em próximas lições que vêm pela frente. Mas imagina o fato de que o ser humano, ele não está apenas partilhando na coletividade aquilo que é comum ao ser humano, a miséria humana, mas há também a ideia de que, na esperança da ressurreição, essa esperança não é experimentada de maneira meramente individual, mas ela é experimentada de maneira coletiva, né? Então imagina, nesse quadro de reunião daqueles que foram sepultados com seus pais, a gente sabe que nem todos os casos são esses, existem exceções, mas você destacou muito bem um conjunto de passagens bíblicas onde a pessoa, ela antes de morrer até mesmo vai dizer, não, eu quero ser enterrado ali, onde o meu pai foi enterrado, onde a esposa estava, e aí eles são enterrados juntos. Imagina o efeito disso quando a gente olha do ponto de vista da esperança da ressurreição. Como é que, num piscar de olhos, né, essas pessoas elas ressurgem pela graça de Deus e não há uma ressurreição meramente individual, eles estão ressurgindo e olhando uns para os outros, né? Então, que quadro bonito que nós temos aí, apenas para mostrar que a Bíblia não traz apenas a miséria da morte, mas aponta também para a ressurreição, e essa ideia da coletividade, ela é enriquecida não apenas para o partilhar da miséria,
mas para partilhar também da esperança nessa coletividade, né? Imagina a manhã da ressurreição com esse quadro que nós temos das famílias que foram sepultadas. E para você que nos acompanha, você pode se perguntar: existe vida após a morte? Sim, nós cremos. Isso se chama eternidade, não é, pastor Adriane? Nós vamos tratar disso, não como se prega por aí, vida após a morte, mas existe uma vida longa chamada eternidade após a ressurreição de todos os santos, será um dos temas que trataremos futuramente. Pastor Adriane, eu quero lhe agradecer muito pelo privilégio de tê-lo aqui conosco, essa pincelada sobre a natureza humana, essa distinção do que se prega na filosofia e na Bíblia foi muito importante para trazer aos nossos amigos aqui que nos acompanham a ideia de que existem dois modelos, basicamente, não é? Existem dois modelos apenas. Aquele que diz que você é um ser integral e deixa de existir quando morre, até que Cristo ressuscite novamente, e um outro modelo que não é bíblico, que diz que você é um ser todo dividido, que uma parte morre, outra não. Aliás, pastor Adriano, existem igrejas que quando vão explicar esse texto de Davi, Atos 2:34, dizem assim: não, Pedro está falando do corpo de Davi. É claro que a alma dele subiu ao céu, mas quando você lê o texto no seu contexto, você percebe que não é disto que está se tratando. Muito obrigado por trazer esses modelos até nós. Muito sucesso na coordenação acadêmica da Faculdade de Teologia, nas suas aulas. Eu sei que o senhor é professor muito querido entre os alunos e numa próxima oportunidade queremos tê-lo conosco mais uma vez. Se o senhor puder, encerre neste momento com uma oração abençoando os que estão assistindo e pedindo que realmente Deus coloque essas verdades no nosso coração, por favor. E antes da oração, para você que está conosco, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e faça um comentário. Canal da Escola Sabatina Oficial ou mesmo o canal da Igreja do UNASP, nós queremos ter você conosco. Que Deus abençoe. Pastor Adriane, por favor, nesse momento, traga-nos a oração. Claro, vamos orar. Nosso amado Senhor, ao estudarmos a Tua palavra, nós queremos Te louvar pelo dom da vida. Obrigado porque o Senhor nos criou, obrigado porque temos um propósito em nossa vida ao Te servirmos, obrigado porque nós somos esse ser vivente que o Senhor formou e podemos Te servir, não apenas com o nosso intelecto, mas também com o nosso corpo, nessa integralidade que é a nossa vida. Ajuda-nos a termos a nossa visão cada vez mais clarificada pelas Escrituras, ao experimentarmos situações de dor, perdas e a morte, infelizmente, patente aos nossos olhos, que possamos interpretar esses eventos na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor, interpretar sempre à luz da Bíblia, para que tenhamos a esperança correta e adequada da ressurreição que o Senhor promete para a raça humana. Que o Senhor continue abençoando o pastor Júlio na condução das lições que são aqui apresentadas, que o Senhor abençoe a progressão dos estudos que faremos e que o Senhor sempre nos dê a certeza de que na Tua palavra encontramos a verdade sobre a nossa vida e também sobre a esperança que temos em Cristo Jesus. Nós oramos no nome precioso do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.